Boa noite a todos. Acho que agora, pronto, vamos começar. Já deu nosso horário, estamos já passando 2 minutos. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos bem-vindos a mais um dia da nossa classe de estudos avançados de Apocalipse, no detalhe. Para você que está chegando hoje aí, todas as sextas-feiras, às 20 horas e 30 minutos no horário de Brasília, nós temos começado aqui a estudar o livro de Apocalipse. Com calma, sem pressa, analisando verso a verso, detalhe a detalhe, vendo tudo que esse livro tem a oferecer para a gente, todos os ensinamentos que esse livro pode passar para a gente. A gente vai hoje para a nossa quinta aula. Essas aulas passadas já estão disponíveis aí, as gravações, já foram disponibilizadas lá no nosso grupo do Telegram. Se você precisar disso, conversa aí com a gente no chat, pede depois esses links para a gente. A gente vai hoje para a nossa quinta aula para você ver como se a gente está fazendo tudo exatamente no detalhe. A gente vai para a nossa terceira aula hoje falando das 7 igrejas. A gente pensou que ia conseguir fazer em uma aula só, mas os detalhes foram tantos que a gente vai para a terceira hoje. Já falamos de 5, terminamos Sardes na última aula. E essa aula de hoje a gente vai terminar as 2 últimas igrejas, Filadélfia e Laodiceia, a igreja dos últimos tempos, a última igreja, o último período da era cristã. A gente tem aqui todas as noites a companhia de 2 amigos muito chegados, 2 amigos que têm repassado os conhecimentos do livro do Apocalipse para a gente. O Esinaldo, que já está aí com a gente, e o Carlos, que está aí com a gente também. Sejam muito bem-vindos, Carlos e Esinaldo. Já dei boas-vindas a todos aqui e boas-vindas especiais agora para vocês dois. Vamos começar o nosso estudo de hoje e a gente poderia começar orando. E sempre peço para vocês orarem, acho que hoje eu vou orar por aqui. Vamos orar, vamos iniciar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de todas as sextas estarmos juntos aqui, estudando a Bíblia, estudando o livro do Apocalipse, e entendendo as revelações de Jesus Cristo e sobre Jesus Cristo contidas nesse livro. Te agradecemos porque a gente tem aqui o Carlos e o Esinaldo para guiar a gente nesse estudo, nos mostrar os detalhes do livro do Apocalipse, e te pedimos que hoje o Teu Espírito Santo continue conosco, nos guiando aí nessas 2 igrejas, nesses últimos 2 períodos que nós vamos estudar para compreender os períodos da era cristã através das 7 igrejas. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos. É tudo que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Carlos e Esinaldo, como é que vocês estão? Estão bem? Fala, Rafael. Como vai? É muito bom lhe ver aí, né? Quero cumprimentar você, quero cumprimentar o Carlos, cumprimentar a todos os amigos aí que estão conectados, aí estão assistindo, estão ouvindo, estão inscritos também na sala. Quero agradecer ao Rafael aí pela mediação, pelo trabalho, por todo o empenho, pela participação aí conosco também. Quero agradecer ao Carlos também pelas contribuições. E aqui a gente vai podendo compartilhar as lições e hoje vai ser mais uma sexta-feira aí que vamos avançar aí no estudo do Apocalipse. Olá, pessoal, tudo bom? Alegria revê-los. Tudo bom, Esinaldo? Tudo bom, Rafael? Tudo bom? Para cada um de vocês aí, né? Um tudo bom. Desejando tudo de bom. Mas quero em especial, estou vendo que tem alguns pastores aqui com a gente, então dar um abraço aí para todos os pastores que estão assistindo aí com a gente, né? Eu estou vendo rápido aqui, eu sei que tem mais, mas eu estou vendo rápido aqui o pastor Moreira, que foi ex-presidente lá em Curitiba, né, da associação de lá. Temos aqui também o pastor Felipe, lá de Manaus. Eu sei que tem outros, mas cumprimento esses e dou um abraço aí para cada um de vocês que decidiu estar com a gente hoje, estudando aqui o livro do Apocalipse. Forte abraço. Muito bom, meus amigos. Vamos começar o estudo de hoje. No final, a gente deixou 2 igrejas para hoje, né? Mas essas igrejas de hoje, elas têm um detalhe, um nível de detalhe maior, né? E com uma classe no detalhe, a gente vai ter que abordar esses detalhes. Esinaldo tem sido nosso guia aí nas 7 igrejas, então, Esinaldo, tá com você a palavra. Diz aí pra Rapaz, gente o que a gente já viu, o que a gente vai ver hoje. Obrigado aí, Rafael.
Rapaz, eu me senti como um guia turístico agora. em meio à região da Ásia, passando aí pelas 7 cidades aí que João escreveu as cartas, né? Mas muito bom. Obrigado aí, Rafael. Muito bem, amigos. Hoje nós vamos finalizar, então, esse primeiro bloco do Apocalipse, na série de estudos, né, sobre as 7 igrejas, as cartas que João escreveu, cada carta para uma igreja ali específica. Apenas lembrando que a gente sempre faz uma recapitulação, né? Eu não vou fazer uma recapitulação, é lógico, de todas aqui. Talvez a gente deixe isso para os 2 últimos minutos, mas sempre lembrando que cada cidade mencionada tinha uma congregação cristã local ali. E aí João escreveu uma carta para cada congregação e havia uma mensagem específica para aquela congregação, mas em certo sentido aquela mensagem também representava uma mensagem para um período cristão futuro, né? Então, as 7 igrejas do Apocalipse representam 7 períodos do cristianismo. Desde o batismo de Jesus, quando ele começou ali o movimento de discipulado, até a segunda vinda. Tá? Então, basicamente, o 7º e último período representa o último período do cristianismo. E hoje vamos estudar aí os 2 últimos períodos que estão faltando, que é a carta à igreja de Filadélfia e carta em Laodiceia. Antes da gente entrar aqui no texto, já vou até já projetando aqui também, mas antes da gente entrar no próprio texto bíblico, eu quero convidar ao amigo que está nos assistindo, se você tiver um acesso aí à sua Bíblia, é importante que você tenha a Bíblia em mãos, né? É importante que você mantenha a sua Bíblia em mãos, porque na medida que eu vou falando aqui, é importante que você abra a Bíblia, né? É importante que você confira aí na Bíblia os versículos, e além de ter a Bíblia em mãos, se for possível, é bom que você tenha também um pedaço de papel, uma caneta, um lápis, etc. No final da classe de hoje, nós vamos já disponibilizar esses slides aqui, tá ok? Esse foi o nosso acordo, que a gente iria disponibilizar toda essa aula quando a gente terminasse, então, a série das 7 igrejas. E olha, eu já quero fazer um apelo e te fazer um convite. Se eu fosse você, eu não perderia na próxima sexta-feira. Rapaz, já de antemão, olha, próxima sexta-feira a gente vai estudar os 2 próximos capítulos, que é o capítulo 4 e 5. E o assunto é o trono de Deus. Hã? Vamos estudar esse assunto importante aí, o trono de Deus na Bíblia. Que interessante, hein? São os capítulos 4 e 5. Olha, só de pincelada aqui nós temos um assunto sobre os 24 anciãos do Apocalipse. O que você acha, hein? Temos um assunto aqui sobre o Cordeiro de Deus no livro do Apocalipse. Só para você esquentando os motores aí. Tá? Então, assim, uma lição de casa aí para vocês ao longo dessa semana, leiam o capítulo 4 e o capítulo 5 do Apocalipse, tá bom? E a gente vai estar bem preparado aí para a próxima sexta-feira. Então vamos lá. Reginaldo, A projeção. Pois não, Carlos, fica à vontade. Começar fazendo a propaganda para a semana que vem. Lembrando Isso. que nós estamos terminando hoje de estudar a primeira visão de João. João teve várias visões ali na ilha de Patmos, né? Nós estamos terminando de estudar a primeira visão hoje. Então, na semana que vem, nós começamos... Se você gostou dessa visão, que foi as 7 igrejas, então não perca por esperar, né? A próxima visão que João teve ali na ilha de Patmos, né? Então, essa a aula que vem, que o pastor Isinaldo vai estar à frente também. Bem lembrado, Carlos. Bem lembrado. Obrigado aí. Exatamente. Isso que o Carlos falou, é uma chave interpretativa que a gente vai perceber na próxima aula. Essa questão de visões, né? João não teve uma visão só do livro do Apocalipse? A gente vai perceber isso na próxima aula, que tudo indica que João ele teve cenas, ok? Ele teve cenas assim, separadas. Você vai perceber isso. Enfim, vamos terminar aqui as 7 igrejas. Ok? Pela tela aí você já pode ver a igreja de Filadélfia. Então quero convidá-la a abrir a Bíblia no capítulo 3 do Apocalipse, no versículo 7. Como que nós vamos fazer hoje? Nós não vamos ler os textos bíblicos agora, a gente vai ler depois. No primeiro momento, a gente vai trabalhar em cima do contexto histórico da cidade
E depois vamos trabalhar sobre o contexto profético da carta, o período em que a carta tem o seu cumprimento. Então vamos trabalhar um pouco isso. E só no terceiro momento que a gente vai ler todos os versos da carta. Combinado assim? Então, primeiro momento, contexto histórico. Segundo momento, contexto histórico profético, o momento, o período histórico ali em que a carta se cumpriu. E o terceiro momento, aí sim a gente vai ver a aplicação desses contextos no texto bíblico, tá bom? Então, Filadélfia. Filadélfia significa amor entre irmãos, ou então amor fraternal. Vamos lá, então. Filadélfia. A cidade ela foi fundada entre os anos. Os historiadores não conseguiram ainda detectar exatamente o ano, mas entre os anos 189 e 128 a.C., pelo rei Átalo II. Átalo II era rei de Pérgamo. Então ele já era rei de Pérgamo, ele conquistou, ou então melhor dizendo, fundou uma outra cidade. E ele fundou essa cidade, olha só o que ele fez. Ele presenteou essa cidade ao seu irmão. O nome do irmão dele era Eumenes. Ele presenteou a cidade ao irmão. O que o irmão fez? O irmão foi o irmão de Átalo II, o Eumenes, ele que deu o nome da cidade de Filadélfia, em reconhecimento ao seu irmão. Por que ele deu esse nome? Porque a palavra Filadélfia são duas palavras gregas juntas. É a junção de duas palavras gregas. Então a primeira palavra aí é Filéu, ok? A palavra está em grego aí na tela, né? Você pode ver, ó, aqui é Filéu e aqui ela está transliterada, né? Então Filéu, que significa amor. A palavra amor no grego tem várias palavras, certo? Uma das palavras é ágape, né? Essa palavra ágape tem mais a ver do amor de Deus para conosco. Então, sempre quando Deus manifesta, quando sempre Deus expressa o seu amor para com o ser humano, é a palavra ágape. E a palavra filéu é quando se refere ao amor entre pessoas, entre irmãos, entre semelhantes, assim por diante. Então, a primeira palavra é filéu, que é amor, e a segunda palavra é adelphos, que é adelphos aí está no singular, irmão. Mas como estamos tratando de duas pessoas, aí tem que ser o plural, né? Então é adelphoi, que é irmãos. Então, juntando as duas palavras, temos aí, ó, filéu, adelphoi. Filadélfia, tá? Filéu, adelphoi. Filadélfia, amor entre irmãos. Amigo, grave isso aqui no seu arquivo, que isso aqui vai fazer toda a diferença na compreensão da profecia, ok? Grave isso no seu arquivo, coloque aí na gaveta, aí daqui a pouco a gente vai tirar esse documento aí, tá bom? Desse HD. Mas o significado do nome da cidade é amor entre irmãos, ou então a unidade entre os irmãos. Filadélfia, Filéu, adelphoi, tá bom? Vamos avançar um pouco. A cidade ela ficava a 47 quilômetros de Sardes, que foi a cidade que nós estudamos na semana passada, né? 47 quilômetros de Sardes e 80 quilômetros de Laodiceia. Ela ficava numa localização estratégica, era a Porta do Oriente, porque aqui, na verdade, eu não coloquei essa informação ali, aqui passava uma estrada real, ok? E nessa estrada real, a cidade de Filadélfia, ela trabalhava bastante com a questão do comércio, né? A semelhança das outras cidades também, né? Pérgamo, Tiatira também eram assim, eram cidades importantes da Ásia, perfeito? Eu coloquei esse comentário aí na tela, ó. A área da cidade era vulcânica, desculpa, eu errei aqui no português, aqui é a pressa de escrever, né? Vulcânica, falta só corrigir aqui, depois eu corrijo. A área da cidade era vulcânica, o que sujeitava a cidade a fortes terremotos, a cidade de Filadélfia. Porém, olha que interessante, o solo da cidade era muito fértil, isso é importante, hein? O que garantia a força do comércio, que se caracterizava pela venda de vinho por causa da alta produção de uvas. Essa informação é muito importante. Então, duas informações você precisa guardar aí na sua mente. Primeiro, o nome da cidade, que significa amor entre irmãos. Segunda informação, essa cidade era considerada uma porta para o Oriente. E terceira informação, o solo dessa cidade era muito fértil. Então, o que plantava lá, eles iriam colher. Inclusive, eles se caracterizavam lá no cultivo de uvas, né? E na produção de vinho. Essa informação é importante aí sobre Filadélfia. É interessante, ó, falando sobre a congregação local.
a igreja cristã da época de João que estava em Filadélfia. Havia uma congregação local ali, e essa congregação, sim, ela estava passando por uma terrível oposição inimiga ali. E isso é destacado no versículo 9. Eu acho que é o único verso que vamos ler nesse momento ainda, mas aqui o capítulo 3, versículo 9, eu leio aqui, ó. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se ante teus pés e conhecer que eu te amei. Tudo indica que havia uma sinagoga local que estava se opondo à congregação cristã que estava ali em Filadélfia. Isso era comum no primeiro século, a gente pode perceber isso no livro de Atos dos Apóstolos, né? O próprio livro bíblico, Atos dos Apóstolos, não é necessário você abrir o livro, mas se você ler o livro Atos dos Apóstolos, você vai perceber que sempre as sinagogas locais, com a sua liderança, sempre se opunham às congregações cristãs da cidade. Isso me faz lembrar das disputas de Paulo. Às vezes Paulo discutia nas sinagogas em relação a isso, né? Às vezes havia perseguições mesmo, de judeus contra cristãos ali. Então tudo indica no versículo 9 que a congregação local de Filadélfia estava passando por essa perseguição, por essa oposição dos judeus ali da região de Filadélfia, tá bom? A principal divindade pagã na cidade era o deus grego Dionísio. Com certeza você já ouviu falar dessa divindade, né, na literatura. Era um deus grego muito conhecido, não? Os deuses gregos são muito conhecidos na literatura, na filosofia. Apolo, Zeus, etc. E Dionísio também. Então, Dionísio era a principal divindade, era venerado como o deus do vinho. Isso porque, como eu falei na nota anterior ali, ó, na cidade de Filadélfia, o que era mais cultivado ali era a plantação de uvas, né? E eles comercializavam bastante a questão do vinho e tal. Então, apenas algumas curiosidades gerais, geográficas, sociais da cidade de Filadélfia. Então, isso vai nos ajudar bastante na compreensão da profecia. Ok? Acho que eu posso avançar. Se os meus amigos aí, Rafael e Carlos, também quiserem ficar à vontade para comentar, tá? Fiquem à vontade aí. Vamos avançando aqui. Vamos lá. Muito bem. Qual é o período, hein? Qual é o período de Filadélfia? Vamos lá. O período representado pela carta, logo é o sexto período, ok? É o período que segue da reforma. Então, nós estudamos na semana passada, ó, caminhamos bastante. Ó. Aqui são os períodos cristãos, né? Os períodos de cada igreja. Cada igreja era uma congregação cristã local na Ásia, só que também cada carta era como se fosse uma profecia de um período futuro. Na verdade, apenas a primeira carta, que é a carta à igreja de Éfeso, se referia ao cristianismo local. Mas a segunda carta se referia ao segundo período do cristianismo, terceira, quarta, quinta e assim por diante. Então, veja só, Filadélfia é o período pós a época da Reforma Protestante, que segue a Reforma Protestante. O que ocorre com o cristianismo da época? Vamos lá. Esse foi um período marcado, eu vou ler aí o que eu escrevi, esse foi um período marcado pelo fim do predomínio católico romano na Idade Média. Isso é importante. Veja só, a Igreja Romana, ela dominou desde o ano 538 até o ano 1798. Tá bom? Você percebe que eu estou frisando aqui em vermelho. Então a Igreja Romana começa a dominar aqui, ó, no ano 538, que é o período de Tiatira. Nós estudamos isso, perfeito? É o período da Idade Média, onde a Igreja Romana recebe do Império Romano todo o poder, toda a autoridade, etc. E aqui é um período terrível de perseguição, onde o catolicismo romano começa a perseguir aqueles que vão contra seus decretos, etc. Estudamos sobre isso na semana passada, ok? Falamos aqui sobre os valdenses, povo de Deus que foi perseguido nesse período. Então a Igreja Romana começa a dominar aqui, ó, no ano 538, e vai até o ano 1798. Ao todo, você pode fazer a conta aí, se você tiver com uma calculadora, se você pega 1798 e tira 538, vai dar 1.260 anos. A gente vai comentar sobre esse período um pouco mais à frente, quando a gente estiver trabalhando ali em Apocalipse capítulo 11, capítulo 12, você não pode perder. Tá? Mas ao todo foi um período de 1.260 anos. É muito tempo. É mais de um milênio de domínio na Idade Média. Ok? Então, a Igreja Romana ela vai perdendo o seu poder ali no final desse século, ok? Bem aqui, ó,
bem aqui no final do século. Lembrando que a reforma protestante já está fazendo barulho aqui, eu vou usar esse termo, né? Reforma protestante já está aqui arrebentando com tudo, os reformadores, foi o que nós estudamos na semana passada. Então a igreja romana vai perdendo seu poder. É um momento de curva, assim, tá bom? E o que acontece? Devido a esse, eu vou usar entre aspas assim uma palavra para a gente entender melhor, devido a esse relaxamento, não? Devido a essa perca de poder da igreja romana, começou a haver um enfraquecimento, logicamente, do catolicismo e um novo despertar no movimento protestante para as missões, devido à liberdade religiosa, perfeito? Que o movimento começou a experimentar. Então vamos lá. Aqui está o protestantismo, ó. A reforma protestante está aqui. A igreja romana vem perdendo poder, etc. E aí as outras denominações protestantes, elas foram ganhando mais liberdade. E aí foi havendo um certo movimento um certo movimento missiológico, missionário, tá certo? Com essa liberdade. Então esse período de Filadélfia, a gente vai comentar nos slides adiante, é um período de missões estrangeiras, onde as igrejas protestantes começam a enviar os seus missionários além mar, até para outros continentes. Vamos comentar isso aqui. Vamos lá. É um período conhecido na história como o Grande Despertamento. Olha, em qualquer livro de história geral, se você for no Google e clicar aí Grande Despertamento, tem muitos artigos sobre isso. É um período na história conhecido como Grande Despertamento, que se iniciou na Nova Inglaterra, portanto na Europa ali, especificamente em Londres, não? Se iniciou na Nova Inglaterra e depois seguiu para a América do Norte. Eu vou explicar aqui por que seguiu para a América do Norte. Isso é importante explicar. Veja só. A Igreja Romana dominava ali, né, o Vaticano, etc. Então, ali na Europa, então a perseguição era terrível ali. A perseguição era ferrenha. O que aconteceu? Os protestantes da Europa, eles queriam, então, uma terra onde eles pudessem ter liberdade. Liberdade civil e liberdade religiosa. O que seria liberdade civil? Uma terra onde não havia rei. O que seria liberdade religiosa? Uma terra onde não havia papa. Então, em torno aí do ano 1700, 1600, no final dos anos 1600 para o 1700, começou a haver uma ideia dos protestantes saírem fugitivos, é lógico, foragidos, da Europa em busca de uma terra da liberdade. E eles saíram. E foi num navio chamado Mayflower, era o nome do navio, né? E eles embarcaram nesse navio e foram, e chegaram lá nas terras das Américas, que é lógico que não havia esse nome ainda, né? Terra das Américas. E chegaram ali na Terra das Américas, e ali na Terra das Américas eles fundaram ali, então, a nação protestante dos Estados Unidos da América. Uma nação da liberdade, não? Onde os dois princípios da Constituição americana, quais são? Liberdade civil e liberdade religiosa. Então é por isso que esse movimento protestante, ele começa na Europa muito forte e depois migra para o continente norte da América, onde eles fundam ali o que nós conhecemos hoje do Estados Unidos da América. Eu quero recomendar para que você leia, esse livro vai nos ajudar bastante, depois o Rafael pode postar aí para vocês, mas o nome do livro é O Último Império. Muito bom esse livro, a autoria de Vanderlei Dornelles. E esse livro ele conta a história da migração aí dos protestantes para a América do Norte, o surgimento dos Estados Unidos da América, etc. Para você ter uma ideia, os nomes dos estados e das cidades nos Estados Unidos da América, todos os nomes daqueles estados e cidades, todos aqueles nomes, a maioria tinha um nome de novo, né? Era, por exemplo, Nova Inglaterra, Nova isso. Por exemplo, a própria cidade, Nova York, né? Por que eles colocavam esse nome de novo, Nova? Porque a ideia deles era o seguinte, você sabe qual que era a ideia deles? Eles acreditavam que eles estavam sendo guiados por Deus e iriam conquistar uma terra que seria a Nova Jerusalém, ou então a Nova Canaã. Novo México, novo isso, novo aquilo, não? Você pode perceber que nos Estados Unidos da América sempre tem eles tiveram essa cultura de colocar essa new, né? Esse termo em algumas cidades, alguns estados. Então eles tinham a ideia de que Deus estava guiando eles para conquistar uma nova terra, uma nova Canaã, assim como Josué
guiou o povo e atravessou o povo no mar e eles conquistaram a Canaã, eles também tinham essa ideia, os líderes religiosos protestantes, que eles estavam conquistando uma nova Canaã. Então, por isso que o movimento protestante começou forte na Europa e depois migrou para a América do Norte. Muito bem. Esse grande despertamento começa forte na Europa e migra para a América do Norte porque vai junto com os imigrantes, é lógico. E de lá vai para outros continentes. O movimento também é conhecido como avivamento. Porque na época do mundo cristão religioso. Então houve assim um forte despertamento religioso protestante. Um forte despertamento de estudo da Bíblia, de pregação da Bíblia. O catolicismo está em declínio, está começando a haver aqui mais liberdade religiosa, e os protestantes então começam a ter mais liberdade para pregar e para fazer até mesmo missões, não? A seguir, eu vou apresentar em detalhes esse período do avivamento aí. Vamos lá. É esse período que o cristianismo está passando, né? Eu vou mostrar aqui alguns nomes importantes que figuram na história aí. Pessoas que foram usadas por Deus para a pregação da palavra, né? Vamos lá, então. Movimento metodista. Isso, a importante igreja metodista, né? Vocês bem sabem a grande contribuição, a grande colaboração e a grande importância que a igreja metodista deu e dá ainda para o cristianismo, não? O movimento metodista foi fundado aí pelos irmãos Wesley, dois irmãos, John e Carlos Wesley. O John ali era mais pregador, na verdade essa foto ilustrativa é a foto de John Wesley, e o Carlos Wesley, eu não coloquei a foto dele ali, o Carlos Wesley ele é mais músico, então ele compôs muitos hinos, alguns hinos aí na harpa cristã, no inário cristão, hinos aí que o cristianismo canta, né, ao longo dos séculos já, Carlos Wesley. Então eles fundaram aí o movimento metodista no início do século XVIII, especificamente depois de 1738. Essa é a data exata, viu? 1738 é a data em que John Wesley diz que foi a data da sua conversão. 1738. E como é que eles começaram isso aqui? Vamos lá. A primeira igreja metodista episcopal foi criada em 1784. Você percebe que está dentro do período. Tá vendo? Aqui está dentro do período de Filadélfia que nós estamos falando. Daqui a pouco eu vou mostrar o porquê 1755 é o início. Daqui a pouco eu mostro. Mas aqui, está dentro do período. Então, a primeira igreja metodista episcopal foi criada em 1784. John Wesley, presta atenção nessa nota, hein? Isso aqui você encontra, eu procurei resumir aqui a pesquisa que eu fiz, você encontra em muitos artigos acadêmicos, livros históricos. John Wesley ele é conhecido como um dos grandes avivacionistas e responsável pelo maior avivamento na Inglaterra. Já imaginou isso aqui, amigo? Responsável pelo maior avivamento da Inglaterra foi John Wesley, grande pregador. O movimento cresceu e começou a enviar missionários para outros continentes. Por exemplo, até mesmo para a América do Sul. Aqui no Brasil, nós que estamos aqui no Brasil, né? Os primeiros missionários metodistas chegaram em 1835. Você pode perceber que está dentro do período, né? Tá bom? 1835. O Brasil foi fundado em 1500, não? Então, cerca de quase 300 anos depois, os metodistas chegaram aqui. Ok? Então, aqui, a primeira igreja metodista fundada em 1784. Cerca de um século, quase um século depois, os primeiros missionários para a América do Sul chegaram aqui no Brasil em 1835. Então, estou dando apenas um exemplo de um dos movimentos protestantes missionários daquele tempo, movimento metodista. Próximo movimento, esse que foi forte, o anglicanismo, ou então a igreja anglicana. Pois não? Só antes de você continuar aí, é que teve uma pergunta aqui perguntando se a Nova Inglaterra seria nos Estados Unidos. E é isso mesmo, a ideia que o Exinaldo quis passar foi que os peregrinos lá do Mayflower, do navio, eles vieram para os Estados Unidos com a ideia de fundar uma nova nação livre do rei, e a ideia era uma purificação. Eles vieram, boa parte deles da Inglaterra, e a ideia é uma purificação da Inglaterra, ou seja, eles iam fundar aqui uma Inglaterra protestante, livre da igreja romana e livre da influência real. Então,
essa parte da Nova Inglaterra, esse território não existe mais hoje nos Estados Unidos, Não tá? tem mais. Ele foi uma época da fundação, terminou depois da Guerra de Secessão, esse território da Nova Inglaterra, mas era um território que, se a gente fosse ver o equivalente hoje disso nos Estados Unidos, iria abordar ali os estados do Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, e era isso, esses estados. Exato. Mas não existe mais a Nova Inglaterra hoje, mas Boston era a maior cidade lá da Nova Inglaterra, mas isso era uma ideia de que eles queriam fundar uma Nova Inglaterra, digamos assim, já que a gente está usando esse termo, uma Inglaterra livre da influência da igreja, livre da influência dos reis. Era realmente nos Estados Unidos. Rafael, muito obrigado. Muito obrigado pela colaboração. Exatamente. É por isso que Estão carrega dizendo até que... Pois não. Estão até dizendo pode aqui falar. que hoje é o dia comemorado o dia da independência dos Estados Unidos, 4 de julho, é Pior, verdade. rapaz. 4 de julho, né? Rapaz, 4 não é de à toa julho. que a gente estamos bem aqui, ó, tratando sobre o assunto, verdade. Olha só que Pronto, pode interessante. continuar aí. Não é à toa que eles colocaram o nome Nova, né? O adjetivo Nova antes de Inglaterra. É aquela ideia que eu dei, aquela ideia que eu expliquei aqui bem no início, né? A ideia de uma nova terra. É isso, exatamente isso que eu quero dizer, a ideia de uma nova terra. O movimento começou na Inglaterra, especificamente na Universidade de Oxford. Ok? Começou lá na Universidade de Oxford. E aí de lá eles vieram para os Estados Unidos na Nova Inglaterra. Aí ganhou força na Nova Inglaterra. É o que eu vou explicar agora aqui no anglicanismo, a Igreja Anglicana, outro movimento protestante da época também. E aí nós temos aí um dos maiores pregadores da época, George Whitefield, 1714 até 1770, né? Foi um pastor anglicano que impactou a Europa e depois a América do Norte, porque ele foi para lá, com seus sermões, ó. É destacado como, olha só, como o evangelista mais conhecido do século XVIII. E o que George Whitefield ele contribuiu? Sendo um dos primeiros a se destacar em evangelismo de multidões, aglomerar o povo em tendas, etc., falar para grandes congregações, foi esse camarada aí, George Whitefield. Juntamente com Wesley, foram eles três, ok? John, Carlos Wesley e George Whitefield, foram eles três que começaram o movimento de avivamento lá na Universidade de Oxford, na Inglaterra. E de lá, eles migraram, portanto, para a Nova Inglaterra, o que eles chamaram, que depois vai se tornar os Estados Unidos da América. Tá? Então, esse trio aqui é muito interessante, não? John Wesley era o poderoso pregador, Carlos Wesley era o músico, compôs aí dezenas e dezenas de belas músicas, e o Whitefield era um poderoso evangelista. E não somente eles três, vamos lá, temos outros nomes também, outros destacados pregadores. Veja só, eu não vou ficar aqui todo o tempo, porque se eu ficar falando aqui de um pregador após outro, gente, isso aqui é uma aula de história que levaria 1 hora, 2, 3 horas, tá? Então eu destaquei aqui apenas os nomes principais. Outros destacados pregadores. Jonathan Edwards, pregador calvinista, esse aqui já era norte-americano mesmo, ali, da Igreja Congregacional, conhecido como um dos maiores teólogos e filósofo americano. Ele já foi ser missionário entre os índios americanos, tá? Grande pregador, muito culto, pregador e filósofo ao mesmo tempo, tá? Era pregador calvinista e foi ser missionário entre os índios americanos ali. Seu nome aí é um dos grandes nomes aí dos avivacionistas daquele tempo. Outro nome que aparece, esse aqui é bom, ó. William Carey, né? 1761 a 1834, pastor da Igreja Batista. Então você percebe que já vários movimentos protestantes apareceram, ao menos 3 aí, tá? Então eu falei aí dos metodistas, falei aí da Igreja Anglicana, falei dos calvinistas aí, né? O movimento calvinista, e agora a Igreja Batista. Esse aí é considerado como o pai das missões modernas. Por que isso? Ele foi um dos fundadores da Sociedade Batista Missionária de Londres, portanto começou lá na Europa, fundou escolas missionárias e traduziu a Bíblia para inúmeras línguas. Em 3 de junho de 1793, foi com sua família para ser missionário na Índia. Passando na Índia, sabe quantos anos? Olha, 4 décadas, 41 anos trabalhando como missionário na Índia. E lá na Índia, esse homem ele fundou escolas missionárias, fundou sociedades missionárias
Então ele se destaca aí como fundador de escolas missionárias. E como que eram essas escolas missionárias? Eram escolas de treinamento para quem queria ser missionário. Então, por exemplo, um membro da Igreja Batista, um jovem da Igreja Batista, queria ser missionário, então essa pessoa se matriculava nessa escola e lá ela recebia aulas, treinamentos, tanto teóricos quanto práticos. Depois que a pessoa passava por um período de formação, ela era enviada para os campos missionários. E olha, centenas ou então milhares de batistas deram a vida pela causa do evangelho. Então você percebe que são importantes movimentos protestantes, importantes igrejas que contribuíram para a pregação do evangelho nesse período. Eu não sei se você percebeu, aquela perseguição que havia na Idade Média já não há mais, né? Porque o catolicismo está caindo. Em 1798 é o ano em que a Igreja Católica é retirada da Igreja Católica todo o poder e toda a autoridade devido à questão da Revolução Francesa, correto? A Revolução Francesa começa ali em 1793 e o resultado disso vai ser 1798. A gente vai trabalhar sobre isso no capítulo 11, tá bom? No capítulo 11 do Apocalipse. Então o catolicismo não tem mais aquele domínio que teve na Idade Média. Portanto, há uma certa liberdade aí para o protestantismo e o resultado é isso aí. O resultado é missionário para tudo quanto é lado, para tudo quanto é continente. Vamos falar um pouco sobre os batistas aqui, é interessante. Essa é uma igreja importante do cristianismo, uma igreja que contribuiu, até hoje contribui muito para a pregação do nome de Cristo, né? Aí, ó, a igreja batista ela é resultado do movimento dos anabatistas, respondendo uma pergunta que nos foi feita aí na aula passada, não? A igreja batista ela é resultado do movimento dos anabatistas. E quem foram os anabatistas? Eles surgiram no século XVI, então lá no período lá de 1500, tiveram sua primeira igreja em 21 de janeiro de 1525 em Zurique, Suíça. Na verdade, o termo anabatista, o termo já havia sido usado já lá no terceiro século. Na pesquisa que eu fiz aqui, o termo já havia sido usado lá no terceiro século. E qual o significado de anabatista? Vamos lá então. Deixa eu colocar aqui, ó. Eles defendiam que a pessoa só tinha condições de receber o batismo por imersão em sua condição adulta. Portanto, aqueles que haviam sido batizados quando crianças teriam que ser rebatizados. Daí o nome anabatista, que vem do grego aná, que significa novamente, e baptizo, baptizar. Então, batizar de novo, batizar novamente, seria a ideia. Deixa eu explicar melhor aqui. Aconteceu o seguinte, ó. Nós bem sabemos que o catolicismo romano tem a ideia de batizar por aspersão, ok? E os protestantes, eles perceberam na Bíblia, não, que o batismo é por imersão. Então, o que aconteceu? Algumas igrejas protestantes da época começaram a batizar por imersão algumas crianças. Só que os anabatistas, eles foram um pouco mais além. Eles falaram assim, ok, nós acreditamos que o batismo tem que ser por imersão, mas nós queremos defender que para batizar por imersão tem que ser adultos, porque eles têm uma consciência daquilo que estão fazendo. Essa foi a ideia aqui. Então, por mais que algumas igrejas protestantes batizavam crianças por imersão, os anabatistas, depois que essas crianças se tornaram adultas e queriam adentrar para o movimento dos anabatistas, essas pessoas eram rebatizadas, por mais que na infância haviam sido batizadas pelo protestantismo. Tá? Então essa é a ideia deles aqui. E uma das bandeiras muito fortes, uma das bandeiras bem levantadas pelo movimento dos anabatistas foi justamente a questão do batismo por imersão numa pessoa consciente. O movimento foi perseguido, mas deixou a sua forte contribuição no futuro surgimento da tão famosa e tão querida Igreja Batista. Por que eu falo isso? Porque, na verdade, esse movimento dos anabatistas influenciou outros movimentos religiosos. Em outras palavras, o surgimento de outras denominações. Por exemplo, os Quakers também foram influenciados pelo movimento dos anabatistas, ok? E, na verdade, a influência maior foi com a Igreja Batista, que levanta a bandeira do batismo por imersão, batismo bíblico, como realmente está na Bíblia, ok? Acho que é isso aí, né? Alguém aí gostaria de comentar? Carlos, Rafael, tranquilo? Vou comentar um pouquinho aqui também. Pois não, cara. Pastor, já que
essa pergunta foi feita, né, na semana Sim. passada, sobre Sim. quem seriam os anabatistas aí e tal, e quando eles surgiram, etc. Então, o pastor já respondeu quando surgiram. Eu queria colocar mais alguns detalhes sobre os anabatistas, Por porque favor. eles têm muitas contribuições, além do batismo, né? Mas Uhum. eles têm muitas contribuições. Essa foi, com certeza, talvez, né, a principal delas, teologicamente falando. Mas no Brasil, nós estamos num momento muito politizado, né? Então, tudo está envolvendo a política. E esses dias aí eu vi alguém falando dos anabatistas como sendo um movimento de esquerda, né? E aí eu não quero entrar nesses méritos políticos, eu só quero entrar na questão teológica, histórica, da história da teologia aqui, né? O que na verdade levou talvez essa pessoa a imaginar que eles eram ligados, eles tinham algum pensamento de esquerda? Exatamente aquilo que o pastor Esinaldo que acabou de colocar para nós, né? Que foi a questão de eles não quererem rei, né? Eles não quererem os anabatistas eram completamente contrários à ideia de ter um rei, ou de fazer parte de qualquer trabalho civil. Por exemplo, você não podia nem trabalhar em nada para o Estado, né? Por exemplo, Calstades, né? Acho que é o nome dele, Calstades, isso mesmo, que era um grande ajudador, professor de teologia, grande ajudador de Lutero. Ele abandonou, né? Ele dava aulas na universidade, na Alemanha, mas como a igreja luterana ela era ligada ao governo, né? A sociedade civil, então ele era pago pela sociedade civil. Então o que aconteceu é que ele abandonou a universidade, abandonou o salário, abandonou tudo, porque ele estava convencido, né, de que realmente não podia receber nada da sociedade civil. Então eles foram, na realidade, o primeiro passo do anarquismo. E aqui a gente precisa entender alguns aspectos importantes, que existiam vários tipos de anabatistas, né? O Esinaldo falou de um deles aqui, né? Que talvez seja o principal, porque é o que sobreviveu. É o movimento que sobreviveu. Mas a gente tem lá os anabatistas revolucionários, que eram esses aí, que eles saíam nas ruas, quebravam as coisas, né? Eles iam em sublevação, quebrando as coisas, porque eles queriam colocar abaixo o império. Essa era a principal meta deles, né? Também tinha os racionalistas. Os racionalistas eles eram conhecidos porque eles queriam fazer uma reforma extrema de tudo aquilo que veio da Igreja Católica. Então eles, por exemplo, palavras como eles não aceitavam palavras como trindade, né? E eles até foram, a maioria deles, antitrinitarianos, ou seja, eles não acreditavam na trindade. Eles não aceitavam palavras que não tivessem na Bíblia, porque a palavra trindade não está na Bíblia, apesar do conceito, né, de um Deus triuno estar na Bíblia, mas como a palavra trindade não estava na Bíblia, eles rejeitavam tudo aquilo que vinha do conceito católico. Por exemplo, de chamar alguém de padre, né, bispo, reverendo, né? Reverendo, eles falam, não, só Deus é que pode ser reverenciado, né? Padre, não, só Deus é o nosso Pai. Então eles rompiam com todos esses costumes, né? Esses foram os racionalistas, né? E aí aquilo que eu chamo dos anabatistas bíblicos, né? Que sobrou aí, desses que o Esinaldo já colocou para nós, mas desses daí nós temos um momento muito importante da história, né? Que foi justamente ali na Suíça, né? Como em Zurique, como já foi colocado. Mas o que acontece é que eles começaram a se reunir em pequenos grupos. E esses pequenos grupos começaram a se multiplicar e eles ensinavam isso, que as pessoas tinham que ser batizadas adultas, né? E, na verdade, esse termo anabatistas foi dado não por eles, não pelo próprio movimento. Na verdade, era uma palavra pejorativa vinda dos perseguidores. E e é muito importante a gente dar uma pausa aqui na história para a gente falar um pouquinho sobre eles, porque muitos deles deram a vida, né, para defender essa ideia. E ali eles foram perseguidos não só pela Igreja Católica, mas eles foram perseguidos pelas igrejas protestantes. Porque veja só o que acontecia, gente.
quando uma pessoa nascia, ela era batizada. Então, se você nascia na Alemanha, né, na Alemanha luterana, você já nascia luterano. Você não tinha escolha. Você já era batizado luterano. Se você nascia na Alemanha católica, você já nascia católico, você era batizado católico. Né? E assim era, se você nasceu na Inglaterra, você era batizado anglicano. Né? Então, você não escolhia o que você seria. Então, para os anabatistas, né, como eles foram chamados, é porque eles dizem assim, você tem que tomar uma decisão. Só que no momento que você pode tomar uma decisão é que você pode definir de que denominação que você vai seguir. E eles extraíam esse conceito, então, das Escrituras, demonstrando que nas Escrituras não há um exemplo de ninguém, criança, sendo batizado, e pelo contrário, né, todas as pessoas que foram batizadas na idade de consciência. Então, é muito interessante isso aí, porque os príncipes ali defendiam o luteranismo. Então, os príncipes alemães, por essa razão, a igreja estava ligada ao Estado. A igreja anglicana, na Inglaterra, estava completamente ligada ao Estado, né? Foi um rompimento com a igreja católica, a instituição da igreja anglicana, ligada ao Estado. Então, na verdade, todas essas igrejas estavam ligadas ao Estado. E eles foram os responsáveis, gente, por definitivamente formar aquilo que nós conhecemos como a democracia na modernidade. Okay? Eles são responsáveis pelos conceitos que os Estados Unidos depois popularizou para todo mundo. Né? Eles foram muito perseguidos. Só para vocês terem uma ideia, gente, contabiliza-se que houve mais mortes entre os anabatistas por martírio, né, do que entre os 300 primeiros anos da igreja cristã, que nós já estudamos. Então, imagina, morreram mais anabatistas do que os 300 primeiros anos da igreja cristã, toda a perseguição que Roma fez aos cristãos. Então, é muito significativo, né? Tudo começou quando, se eu não me engano, foi Konrad Grebel, na Suíça, que ele foi lá na praça, né? E ele foi com os amigos lá, depois que ele entendeu o negócio do batismo, ele foi lá na praça pública e um batizou o outro. Né? E eles quebraram com esse negócio da religião-Estado. Eles não aceitavam, eles queriam a religião livre do Estado. Então, esse é um ponto importante que nós precisamos destacar dos anabatistas. Eles foram que romperam com o conceito de religião-Estado. Que até então, mesmo entre os luteranos, o conceito de religião-Estado ainda estava funcionando, ainda estava entre os protestantes, né? A igreja ainda estava ligada ao Estado. Um outro ponto também muito importante que os anabatistas trouxeram para o cristianismo é o conceito de, na verdade foi pela igreja, a igreja metodista, né? Desculpa, a igreja dos menonitas. Vocês já ouviram falar dessa igreja dos menonitas? Aí quem é do sul do Brasil já deve ter ouvido falar bastante, né? Porque muitos imigraram da Alemanha para o sul do Brasil, menonitas, né? E esses menonitas, né, é muito interessante porque eles detectaram o seguinte, que aquilo que a igreja entendia como sacramentos, como ali o momento da ceia, né? O próprio batismo em si, que eram sacramentos, eles então entenderam que aquilo tudo era apenas simbólico, que era apenas um símbolo, e não que havia transubstanciação ali dos elementos, como a Igreja Católica ensinava e tudo mais. Então veja quantas coisas importantes que os anabatistas trouxeram, além do batismo. Na verdade, a questão, eles ficaram conhecidos como anabatistas por causa dessa questão política, que eles romperam com o Estado, né? Porque como que eles faziam para romper com o Estado? Se eu não fui batizado nem católico, nem luterano, nem anglicano, então eu não sou de país nenhum. E essa era a questão. Você imagina que o Estado não dava cidadania para a pessoa porque ele não tinha sido batizado, porque a criança não tinha sido batizada. Então você imagina como era complicado isso para os anabatistas. E eles, mais tarde, né, eles escreveram muito sobre você viver do seu próprio trabalho, porque você não podia ter cidadania, então você não podia receber do governo, você não podia receber nada do Estado. Então eles viviam ali,
somente do trabalho deles, da plantação deles, daquilo que eles plantavam, colhiam. É por isso que eles deram origem aos Quakers, que o Resinaldo falou para nós agora há pouco, né? Que esse é o conceito, não só os Quakers, mas também os Amish, né? Os uteristas, né? Uteritas, todos esses grupos que vivem aqui na América do Norte, né? Isolados ali, plantando, colhendo, vivendo ali só daquilo que eles mesmos produzem, é por causa dessa influência, porque eles não querem ter contato nenhum com o Estado. Então, por exemplo, alguns não usam nem luz elétrica, internet, nada que eles recebam do Estado, percebe? Então, é por causa desse contexto, né? desse conceito. Né? E aí, então, os puritanos, eles formaram esse grande grupo, depois misturando-se com os puritanos, que formaram a grande igreja batista nos Estados Unidos. Então, eu queria dizer o seguinte, gente. Por exemplo, o uso ou não uso de joias, isso era discutido por eles, né? A questão da nomenclatura, como é que ia chamar o líder religioso, né? Chamar de pastor, então, não era... Ele é uma pessoa que serve a comunidade, ele não é alguém que... A questão do congressionalismo, né? É muito importante também, eles defendiam que a igreja não podia ter uma instituição, que a igreja tinha que ser só a igreja ali, não podia ter uma instituição, porque senão ia ser igual Roma de novo, né? Igual a igreja católica romana de novo. Então, esses conceitos todos eram conceitos que vieram dos anabatistas. Então, eles têm uma importância muito grande. E é importante a gente conhecer essa história, porque nós herdamos muitas coisas deles, como eu falei agora, algumas coisas aqui, né? Nós, protestantes, evangélicos, aí. Então, os movimentos que vieram depois aí dos anabatistas, como os batistas, né? Os próprios adventistas do sétimo dia, né? Também que depois os batistas do sétimo dia, né? Também os batistas do sétimo dia. Então, vários grupos, gente. Então, nós somos muito influenciados por esse grupo aí chamado de anabatistas, ok? Perdão aí, Resinaldo, por essa explicação, mas eu fiquei ansioso para falar isso aí, porque esse grupo é muito importante para a história do nosso cristianismo, de como nós entendemos a igreja hoje em dia. Carlos, excelente comentário, Carlos. Muito bom. E a pesquisa aí contribuiu muito, viu? E assim como você acabou de falar aí na sua última fala, né? Esse grupo religioso contribuiu e muito para o cristianismo, né? A gente contribuiu muito para o cristianismo e praticamente nós herdamos alguns elementos também aí da história, né? Eu quero agradecer aqui o Rafael Thiago, inclusive foi ele que fez essa pergunta na aula passada. Quero agradecer a pergunta que ele fez aí sobre os anabatistas, que justamente fez com que nós tivéssemos esse momento aqui, desse resgate histórico aí dos anabatistas. Obrigado aí, Rafael. Continue participando, não somente você, mas todos os amigos aí também. Muito bem. Ok, vamos avançar então aqui com os movimentos protestantes missionários, né, daquela época. Só um minutinho. Isso, vamos lá. Olha só, nessa época também, além desses movimentos religiosos, não é possível falar de todos, é lógico, né? Me faltou tempo aqui para falar do luteranismo, né, dos presbiterianos e assim por diante, mas algumas sociedades e instituições missionárias também foram fundadas neste período. Isso aqui é muito importante. Querem ver? Havia uma sociedade missionária chamada Oconde. Ela foi fundada em 1732, uma importante sociedade missionária. Olha só, ela conseguiu alcançar os 5 continentes com seus missionários. Em 1832, portanto, um século depois, pessoas batizadas, né, e 208 missionários espalhados ao longo dos 5 continentes. Para vocês terem uma ideia da abertura que começou a haver para a questão das missões. Outra sociedade importante, olha aparecendo de novo aí. Sociedade Missionária Batista, fundada em 1793. Esse ano é interessante, 1793, né? É o ano da Revolução Francesa. Outra Sociedade Missionária de Londres. Essa aqui é uma sociedade batista também, fundada em 1796. Aí nós temos as 2 primeiras sociedades bíblicas fundadas. Então nós temos aí a Sociedade Bíblica Britânica e a estrangeira.
Então, as duas foram fundadas em 1804 e a Sociedade Bíblica Americana fundada em 1800, portanto, as três sociedades bíblicas aí fundadas aí nesse período aí, tá? Em questão de 10 anos aí. Aí nós temos também essa sociedade missionária, uma junta americana das estrangeiras em 1810, e nós temos junta americana dos batistas. Vejam só como que os batistas contribuíram bastante para essa questão de envio de missionários, não? Começou em 1813 a enviar os seus primeiros missionários para a Ásia. Então aqui está praticamente um resumo dos principais avanços missionários que começou a ter espaço naquele tempo ali. Agora vem uma pergunta importante para a gente entender o período ainda. O que motivou esse despertamento religioso em todo esse movimento protestante? Qual foi o grande motivo? Vamos lá, para a gente entender. Foi justamente o acesso à Bíblia e consequentemente, o seu conteúdo profético. Quando a Igreja Romana estava em domínio na Idade Média, a Igreja Romana havia tomado a Bíblia, não, das pessoas. Somente o alto clero poderia ter acesso às Escrituras Sagradas. E quando a Bíblia era lida diante da multidão, a Bíblia era lida em latim. Então, quem não tivesse um entendimento, conhecimento da língua, iria perder. Já estava perdendo por não ter acesso à Bíblia. E aí, no momento em que o sacerdote lia a Bíblia e lia em latim, a pessoa não tinha conhecimento algum. É por isso que Martinho Lutero, como nós mencionamos na semana passada, um dos seus primeiros feitos como reformador foi traduzir a Bíblia do latim para o alemão. E os reformadores fizeram isso também. Então, o povo agora, com toda a liberdade religiosa e com a Bíblia na mão, o que isso aconteceu? O que aconteceu? O povo começou a ter acesso às grandes verdades da Bíblia, inclusive às profecias bíblicas. Vamos lá. Começou a haver atenção ao estudo das profecias, inclusive os livros proféticos, dentre eles Daniel e Apocalipse, não? Principalmente por causa da atuação da Igreja Romana, da Igreja Católica Romana na Idade Média. Olha que interessante. Os estudiosos protestantes da Bíblia, eles começaram a interpretar, olha lá, teólogos e cientistas cristãos, ó. Isaac Newton, um dos nomes que figura aí na época. Na verdade, Isaac Newton está bem lá no passado, né? Acho que é no século XIII ou século XIV, Isaac Newton. Martinho Lutero está um pouco mais à frente, no século XVI. Mas Isaac Newton não era pastor, mas ele era teólogo, não? Ele era teólogo e físico e matemático. Diz assim, eu tenho aqui um livro de Isaac Newton aqui na minha biblioteca, diz assim que ele escreveu mais sobre profecia do que física, Isaac Newton. Então, Isaac Newton, Martinho Lutero e outros, eles começaram a interpretar a religião romana como o anticristo profetizado no livro de Daniel e nas cartas de Paulo. Interessante, adicionado a isto, começou a ter alguns eventos impactantes, alguns sinais impactantes na natureza. Como assim? Por exemplo, 1º de novembro de 1755 ocorreu um dos maiores terremotos que a história já conseguiu registrar. É o grande terremoto de Lisboa, 1º de novembro de 1755. Nós vamos conversar sobre isso quando estivermos estudando os 7 selos do Apocalipse. Tá? Lá, 19 de maio de 1780, ocorreu um grande escurecimento do Sol, seguido, a Lua também ficou avermelhada, ficou escura. Então, um fenômeno assim astronômico e inexplicável para a época. 1833, 13 de novembro, a maior queda de meteoritos. Na verdade, os estudiosos, né, da meteorologia e tal, os astrônomos, na verdade, nós podemos presenciar queda de meteoros todo mês. Isso depende muito da região geográfica que você está da Terra, a qual você consegue visualizar. Mas 13 de novembro desse ano é registrada pela astronomia como a maior queda de meteoritos. Na verdade, os meteoritos não caíram na Terra, não, eles passam pelo espaço. A gente vai comentar um pouco sobre esses sinais. Então vejam comigo. A participação da Igreja Romana na Idade Média e o seu declínio e a sua queda. Juntamente com esses sinais da natureza, o que fez tudo isso? O que fez tudo isso com os estudiosos da Bíblia? Eles começaram a perceber que, segundo eles estavam vivendo diante do tempo do fim. Eles estavam vivendo diante dos sinais da volta de Cristo.
Vou dar um exemplo. Isso está acontecendo em alguns momentos, em alguns cantos pela Terra hoje, não? Tal, pandemia, furacão para lá, terremoto a colar. Aqui no Brasil, os gafanhotos aí ameaçando entrar aqui no país, etc. O pessoal já está pensando que é o fim do mundo, é o apocalipse, etc. Então, um movimento infinitamente muito mais forte, incomparavelmente muito mais forte, começou a haver na época também. Okay? A participação da Igreja Romana na Idade Média. Tanto Isaac Newton quanto outros cientistas e teólogos, como Martinho Lutero, interpretaram como sendo o anticristo do livro de Daniel. Okay? A queda da Igreja Romana em 1798. E todos esses sinais na natureza e sinais astronômicos, eles falaram, nós estamos vivendo em tempos proféticos. Então, a atenção do mundo protestante religioso foi dirigida para a Bíblia, especificamente para as suas profecias. Algumas pessoas se destacaram na época. Vou dar o exemplo de alguns aqui. Ó. Edward Irving, grande pregador escocês, pastor da Igreja Presbiteriana. Olha a participação da Igreja Presbiteriana aqui. Pastor presbiteriano da Escócia, estudioso das profecias e pregador da segunda vinda de Cristo. Aí está aí uma foto ilustrativa dele. Ele morreu muito cedo, morreu com cerca de 42 anos aí. Edward Irving. E ele pregava a volta de Cristo para os seus dias. E ele falava que Cristo voltaria em torno de 1850, 1840, segundo os estudos dele. Outro que participou também, ó, François Gauzen, pastor da Igreja Reformada da Suíça, pregador da segunda vinda de Cristo em sua época. Você vai perceber que muitos pregadores das profecias bíblicas começaram a aparecer nessa época, indicando, interpretando que Cristo voltaria dentro de pouco tempo. Vamos avançar aqui. Um deles que mais se destacou também, ganhou grande destaque, inclusive, por causa de um livro que ele escreveu, foi Manuel de la Cunza, sacerdote católico, chileno, era jesuíta, nascido no Chile, sacerdote jesuíta, estudioso das profecias. Ele acreditava que Cristo viria em seus dias, porque ele estudou sobre o livro Daniel Apocalipse, e, como resultado, escreveu um livro sobre as profecias da segunda vinda de Cristo. Está aqui, né? Aí está a contracapa do livro, não? La venida del Messias em glória e majestade. A vinda do Messias em glória e majestade. E esse livro de Lacunza, causou um grande impacto. Ele foi lançado primeiramente na Espanha, né? Depois ele ganhou grande popularidade na Europa, depois foi lançado aqui também nas Américas. E muita gente foi impactada pela leitura desse livro, grandes pregadores, como o próprio Edward Irving. Edward Irving, ele foi impactado por causa do lançamento desse livro aí, o livro de Lacunza, tá? Outro que se destacou também. Aqui eu estou mencionando apenas esses 4 ou 5. A gente não tem tempo suficiente de mencionar as dezenas e dezenas de pregadores que houveram na época, mas esse também era um sacerdote católico, Joseph Wolff. Eu li a biografia dele, muito boa. Recomendo que você procure. Nascido na Alemanha, filho de um rabino. Ele aceitou Jesus quando ele tinha 17 anos, como Messias. Aceitou Jesus como Messias ao ler sozinho o livro do profeta Isaías, capítulo 53. Joseph Wolff. E quando ele aceitou Jesus como Messias, ele foi expulso de sua casa. E aos 17 anos, que foi justamente a idade da sua conversão a Jesus Cristo, ele se matriculou ali nas principais universidades da Europa, se tornou sacerdote católico, e depois com doutorado em teologia, e ele foi ser missionário no Oriente Médio, entre os árabes. E é interessante, não? Um judeu foi ser missionário entre os árabes para pregar sobre o Messias. Imagina a situação. E ele é considerado como o missionário do Advento que mais viajou para alertar sobre a segunda vinda de Cristo. Wolff, ele tinha um certo senso de urgência. Ele acreditava que Cristo voltaria em seus dias, inclusive em seus escritos, em sua biografia, ele fala que Cristo voltaria em torno do ano de 1850, 1848, 46, por aí. De todos esses pregadores daquele tempo, nós percebemos aí a participação até mesmo da própria Igreja Católica, com esses dois últimos que eu falei aí, o Lacunza e o Wolff, não? Participação da Igreja Presbiteriana, da Igreja da Conexão Cristã e tantas outras. Outro que participou, dentre todos esses, foi o que mais se destacou. Esse aí, Guilherme Miller, ou então William Miller, não? Mais conhecido como William Miller, ou então a tradução do nome Guilherme Miller. Guilherme Miller,
resumindo assim a biografia dele, que na verdade é uma história muito longa, nascido na América e por ocasião da sua conversão, ele entrou para a Igreja Batista e se tornou um grande pregador batista. Na verdade, lá no início da sua juventude, ele era deísta. Atuou no exército americano, mas depois de algumas experiências nas guerras e vendo a proteção divina, Guilherme Miller chegou à seguinte conclusão, que realmente Deus o amava. E lendo as páginas das Escrituras, ele aceitou Jesus Cristo como Salvador. E Guilherme Miller, ele se tornou um dos mais assíduos estudantes da Bíblia. Um dos mais ferrenhos estudantes da Bíblia. E Guilherme Miller, ele tinha um método de estudar a Bíblia. Qual era o método dele? Ele não avançava para o próximo versículo sem antes ter uma correta compreensão do versículo qual ele estava lendo. E o único recurso que Guilherme Miller tinha na sua mesa, além da Bíblia, era uma concordância, chamada concordância de Strong. Era uma concordância, que na verdade na concordância só mostra onde determinada palavra está nos versículos da Bíblia. E Guilherme Miller, juntamente com a concordância, ele foi estudando versículo por versículo, até que, na verdade, Miller se destaca entre todos devido à profundidade de seus estudos em relação às profecias do livro de Daniel. Aqui está o destaque de Miller. Miller, ele se destaca porque ele se aprofunda no livro de Daniel. Até que ele para em alguns versos do livro de Daniel que chamam a atenção dele. Por exemplo, em 1818, devido aos períodos proféticos contidos no livro de Daniel, Miller ele chegou à seguinte conclusão, que Cristo voltaria ele nunca definiu a data, nunca partiu dele alguma definição de data, mas a ideia dele seria que Cristo voltaria em torno de 1843 e 1844. É interessante isso, não? Na verdade, não é só o primeiro que eu falo que aponta um período para a volta de Cristo. Lacunza também apontou, Joseph Wolff também apontou, Edward Irving também apontou e tantos outros. E por que eles apontavam? E as datas diferem um pouco. Alguns pregadores falavam que Cristo voltaria em torno do ano 1860. Outros falavam que Cristo voltaria em torno de 1848. Outros falavam que Cristo voltaria em torno do ano de 1850. O porquê que eles diferenciavam? O porquê que eles diferenciavam tanto assim da interpretação do tempo? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Miller, a conclusão dele chegou ao seguinte, em torno de 1843, 1844. Pregador batista, Guilherme Miller. Vamos lá. Por que Miller chega a essa conclusão? Por causa desse verso aí. Isso, não é necessário você abrir o texto bíblico. O texto eu coloquei projetado aí na tela. Nós não vamos estudar esse texto hoje. É lógico que não. Nem tem como isso. Na verdade, a aula aqui é do Apocalipse e não do livro de Daniel. Embora o livro do Apocalipse é irmão gêmeo de Daniel. Mas Miller se deparou com esse verso. Daniel capítulo 8, verso 14. E aí está o verso. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Edward Irving também já havia estudado esse texto. Joseph Wolff também já havia estudado esse texto. Mas Miller se deparou com cuidado nesse texto. E qual foi a interpretação de Miller? Não somente a interpretação de Miller. Você percebe que eu costumo colocar, eu coloquei aqui na tela a interpretação da época, que não era só de Miller. Qual que era a interpretação da época? Vamos lá. O santuário era a terra. E por que eles interpretavam que o santuário era a terra? Porque assim falava a Igreja Romana. A Igreja Católica, desde lá do seu início, quando iniciou lá com o Império Romano, no 4º século depois de Cristo, isso me faz lembrar São Tomás de Aquino, que escreveu a tese doutoral, a Suma Teológica dele, não sei se foi São Tomás de Aquino, a Suma Teológica dele, Cidade de Deus. Então, a Igreja Católica interpretava que o santuário de Deus era a terra. E por que o santuário de Deus era a terra? Porque o representante de Deus estava na terra, o bispo de Roma, o Papa. Então, se o representante de Deus estava na terra, então o santuário de Deus era a própria terra. E o movimento protestante herdou essa interpretação do catolicismo romano. Então, não era uma interpretação somente de Miller, mas sim uma interpretação da época. Eles interpretavam como sendo o santuário de Deus a própria terra. Então, Miller leu isso aí em Daniel 8,14. O santuário será purificado. Então, o santuário é a terra. Logo, a purificação da terra é a terra sendo purificada com fogo pela segunda vinda de Cristo. O apóstolo Pedro mesmo fala isso, não? Que
na verdade, o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 9, fala assim que na segunda vinda de Cristo, Cristo virá com labaredas de fogo, destruindo a terra, etc. e tal. Então, Miller falou, bem, esse verso aqui está falando da segunda vinda. E na ideia de Miller é o seguinte, ó, as 2.300 tardes e manhãs, ele percebeu que pela a Bíblia, a própria Bíblia mesmo mostra isso, que são dias simbólicos, já estudamos isso aqui, são dias simbólicos que representam anos. Então, ali são 2.300 anos. Já estudamos isso aqui. E na conclusão de Miller, qual foi? No final do período de 2.300 anos, Cristo voltaria à Terra para purificá-la com fogo. Que loucura, né? Que coisa, gente. Eu fico imaginando Miller, 1818, ali na sua escrivaninha, na luz ali, estudando isso aqui, alta madrugada, e Miller chegou à seguinte conclusão. Isso em 1818, faltando nem 50 anos para 1843, 1844, Miller falou assim, Cristo voltará à Terra no final dos 2.300 anos. Só que faltava a Miller responder uma pergunta. Quando que esse grande período deveria começar para chegar à data do término? Na ideia de Miller, Cristo voltaria no final de 2.300 anos, só que faltava responder uma pergunta. Quando que essa data começaria? E aí Miller se deparou com esse próximo verso do livro de Daniel. Isso aqui nós vamos estudar ainda com mais detalhes quando a gente chegar no capítulo 10 de Daniel. Ele se deparou com esse texto, Daniel 9, 25. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Esse capítulo demonstra que o grande período profético de 2.300 anos teria um início. O ponto inicial da profecia seria quando fosse dada uma ordem para reconstruir e restaurar Jerusalém, que estava destruída no tempo do profeta Daniel. E Miller, pesquisando a Bíblia, ele descobriu que essa ordem estava na Bíblia. Estava lá no Império Medo-Persa, que veio depois da Babilônia, no livro de Esdras, capítulo 7, versos 11 a 26. Ali está um decreto, o famoso decreto de Artaxerxes, imperador Medo-Persa, quando Artaxerxes ele assina o decreto para que os judeus retornem para Jerusalém para reconstruir e restaurar a cidade de Jerusalém. E que ano foi esse? Esse foi o ano 457 a.C. Pronto. Bastava Miller fazer o cálculo e desenhar o gráfico. Aqui está o gráfico, né? Decreto de Artaxerxes, 457 a.C. Acrescenta 2.300 anos, você vai chegar em 1844, o fim do período da purificação do santuário. Miller, na verdade, ele nunca fixou a data, ele falava em torno, cerca de 1843, 1844. Qual a diferença de Miller para os outros pregadores? Dependia muito do início. Por exemplo, Lacunza, Joseph Wolff e tantos outros, eles interpretaram outros decretos que ocorreram antes de Artaxerxes, ou então ocorreriam depois, que automaticamente colocaria o fim da profecia em outra data. Mas, enfim, os pregadores da época acreditavam que Cristo voltaria em seus dias exatamente por causa dessas profecias. Miller se destaca porque Miller ele aprofunda um pouco mais os estudos. E ele percebe essa correspondência, principalmente com o livro de Esdras, ok? Miller começou a pregar em 1835, ele demora de pregar ainda sobre o assunto. Mas ele começou a pregar em 1835 esta mensagem, que tornou-se um grande movimento, conhecido na época como Despertar do Advento. Centenas de pregadores de várias denominações religiosas se uniram a Miller, formando assim o movimento adventista, que somou milhares de adeptos. Para vocês terem uma ideia, se vocês fizerem uma pesquisa histórica, você sabe o que demonstra lá? Por exemplo, só os batistas, membros da Igreja Batista, consta cerca de mais de 10 mil, muito mais, 15 mil batistas, 20 mil batistas, que se aliaram a Miller na pregação do Advento. E o movimento teve esse nome justamente por causa da crença na breve volta de Jesus. Então, movimento adventista. E olha que interessante, presta atenção. Vários pregadores de várias denominações se uniram a Miller. Olha aí, ó. Josias Litt, pastor metodista. Carlos Fitt, pastor congregacionalista. Samuel Snow, pastor congregacionalista também. Joshua Himes, não? Josué Himes, ou então Joshua Himes,
pastor da Conexão Cristã, e é lógico que o slide não caberia a quantidade de nomes que eu poderia colocar aqui. Mas você vai perceber uma diversidade de denominações religiosas que se uniram para pregar a breve volta de Jesus, mais ou menos em torno dessa data, 1843, 1844. Bem, hoje é o ano, estamos aqui no ano 2020, então como você mesmo pode perceber, não é nem necessário você estudar, o ano chegou e passou o ano de 1844 e Cristo não voltou, perfeito? Na verdade, o cálculo da profecia estava certo, porém a interpretação estava errada, pois o santuário a ser purificado correspondia ao santuário celestial, sendo que esta purificação é o início do julgamento celestial que começou em 1844. Amigo, fique tranquilo com a informação, talvez a informação esteja um tanto técnica e carregada, mas tudo isso nós estudaremos no Apocalipse capítulo 10 ainda, ok? No entanto, o movimento de pregação da segunda vinda continuou. E um dos segmentos foi a própria Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estudaremos isso melhor lá no capítulo 10. Agora eu gostaria de entrar aqui no texto de Filadélfia. Aí você vai fazer a pergunta, sim, e o que o contexto geográfico e o que esse contexto histórico da profecia tem a ver com o texto bíblico agora? Vamos ver se as palavras bíblicas vão corresponder a toda essa história. Então vamos lá. Filadélfia. Olha lá, capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Desculpa, ali tinha uma informação importante, né? É sobre o nome. Não sei se você percebeu aí, Filadélfia significa amor entre os irmãos. Você percebe que o nome é bem propício para aquilo que está acontecendo na época? Você percebe que todas as igrejas, todos os principais representantes das denominações protestantes, todos estão unidos. Todos estão unidos por uma causa comum, a pregação da segunda vinda de Cristo. Não é à toa que o nome da cidade se chama Filadélfia, amor entre os irmãos. Tá? Interessante, a carta começa com Jesus com uma chave abrindo uma porta que ninguém pode fechar. E no início do versículo 8 diz assim: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Qual é o símbolo dessa porta aberta aqui? Se a gente ler alguns textos bíblicos, porta aberta, principalmente no Novo Testamento, tem a ver com oportunidade para a pregação do Evangelho. Você quer ver os textos? Ó? Atos, capítulo 14, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Esses dois textos, o apóstolo Paulo usa a seguinte linguagem. Ele fala assim, ó, Deus me abriu uma porta para a pregação do Evangelho. Até hoje, normalmente, os cristãos usam essa expressão, né? Se abriu uma porta. E Cristo, exatamente para os cristãos desse período, ele fala assim, ó, eis que eu abro, coloquei uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar. E a gente percebe pelo contexto histórico que foi justamente isso que aconteceu. Jesus Cristo escancarou uma porta para os cristãos da época pregar o Evangelho. Versículos 10 e 11. Ó. O verso 9 já analisamos, né? Uma mensagem para a igreja local de Filadélfia, verso 10 e 11. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Presta atenção, verso 11. Venham sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Você percebe a ênfase na segunda vinda de Cristo? Venham sem demora. Interessante, dessas 7 igrejas, é justamente nessa que apresenta uma certa urgência na questão da segunda vinda. Tem muito a ver com a pregação da época. Tem muito a ver com a pregação da época. Os sinais astronômicos e naturais se cumprindo, os grandes pregadores falando sobre a brevidade da segunda vinda, e você percebe a menção da segunda vinda aqui nessa carta correspondendo ao período. Versículos 12 e 13. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É interessante isso aqui. O vencedor, a Bíblia diz, tem várias promessas, né? Uma das promessas é, vou fazer ele coluna no santuário do meu Deus. A
a cidade de Filadélfia, ocorreu vários terremotos ali na cidade de Filadélfia. Só que interessante, não? Dos escombros dessa cidade, você sabe o que restou? Foram duas colunas. Duas colunas permanecem até hoje, sustentadas. E o mais interessante é que Cristo ele usa justamente essa imagem, né? Assim como colunas permaneceram sustentadas da cidade de Filadélfia, que na verdade essa cidade já havia passado por vários terremotos e essas colunas estavam lá já na época de João, Cristo usa essa mesma ilustração para falar daqueles que venceriam nessa época. Seriam colunas no santuário do meu Deus. E aí? Amém? Fantástico. Vamos terminar? Como fecham as palavras, né? É muito interessante, né? Verdade. Olha que era pra gente estudar as duas, mas são tantos detalhes dessas duas últimas que deu só uma de Filadélfia. Ezenaldo, a gente tem Olha, uma pergunta aqui que acho pode sim, pode sim. Viu, Rafael? que, Antes acho que de você seria fazer a legal a pergunta, gente... não, Sim. se a gente pode responder, mas antes de você fazer a pergunta, é o seguinte: é aquilo que nós falamos para os nossos estudantes. Ou a gente passa correndo nos textos, ou então a gente se aprofunda no assunto, para a gente entender, ou uma ou outra. Se a gente se aprofunda no assunto, a gente vai demorar um tempinho. Agora, se a gente quiser ir correndo nos textos, a gente termina o Apocalipse aí em 4, 5 semanas, né? Pois não, Rafael? Não, acho que a ideia é do detalhe, a ideia dessa classe é ser exatamente um diferencial nos detalhes que a gente vai passar. Tá bom. O que eu poderia dizer para quem está assistindo é que eu já falei isso umas 2, 3 aulas atrás, que geralmente nos profetas bíblicos, principalmente os profetas que falam do tempo do fim, Daniel, João, eles sempre trabalham com a questão da repetição e ampliação. Eles sempre repetem o assunto e ampliam esse assunto com o maior número de detalhes. Então, a primeira vez que a gente vê um assunto nesses livros, pode parecer assim muito técnico, não tão explicado, mas a ideia é essa, a gente, como você falou, a gente vai voltar a ver esses temas em Apocalipse 10, Apocalipse 12, onde a gente vai ter uma riqueza maior dos detalhes, a ideia de João é essa. Mas surgiu uma pergunta aqui, Zinaldo, baseado em Mateus 24, 36, onde Jesus vai falar lá a respeito do fim dos tempos, do que iria acontecer antes de sua vinda, que muitos viriam em nome dele, muitos sinais, muitos falsos profetas. A gente pode considerar Guilherme Miller como falso profeta ao tentar marcar o dia, a hora de Jesus, da volta de Jesus? Excelente pergunta, excelente pergunta. Primeiro, Guilherme Miller não marcou. Guilherme Miller ele não marcou. Ele olhou para a frente e falou, talvez, na verdade, Guilherme Miller nunca marcou a data. Mateus capítulo 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Veja só, o cálculo profético era exato, matematicamente exato, terminava ali, 1844. A gente vai trabalhar isso em Apocalipse capítulo 10. O que aconteceu com Guilherme Miller e outros ali? Eles foram influenciados pela interpretação da época. Lembra o que eu falei? Veja só, se eu estivesse no lugar de Guilherme Miller, eu acho que eu faria o mesmo. Por quê? A interpretação da época me falava que o santuário era a terra. E a terra e o santuário seria purificado com fogo? E eu percebo uma profecia que mostra o fim dessa profecia em dentro de pouco tempo à minha frente, eu vou ser levado a essa conclusão. Então, Guilherme Miller não marcou a data. Na verdade, ele foi influenciado pela interpretação da época. O interessante então, também, pois não, Carlos? dentro dessa perspectiva, né, é que o Guilherme Miller era um fazendeiro, né, no período quando ele começou a estudar esses temas. E foi tão forte, tão impressionante a pregação dele, o que ele fez, que impactou, inclusive, os pastores, né, os teólogos daquele tempo. E eles passaram a acreditar na mesma coisa. A Igreja Batista deu uma credencial de pastor para o Guilherme Miller, honoris causa, vamos dizer assim, né? Apesar dele não ter formação, não ter a questão formal, a formação, né? Então, impressionante mesmo como foi a influência dele nesse aspecto. E eu acho que se a gente fosse pensar assim, ele errou né, de dizer que Jesus voltaria por aquele tempo,
Errou, claro que ele errou. Sim. Mas como vários outros estudiosos da Bíblia antes dele erraram em outros aspectos, em vários aspectos também, né? Nós não cremos em tudo que Lutero ensinou, ou Calvino ensinou, porque senão eles seriam regra de fé para nós. E a nossa regra de fé é apenas a Bíblia, né? Mas o ponto em questão que nós estamos discutindo é a contribuição que esses teólogos ou estudiosos da Bíblia trouxeram. E a contribuição que Lutero trouxe que Miller trouxe, né? Foi muito relevante, justamente pelo fato de que, a partir de então, começou a se dar uma atenção para dois aspectos que estavam um pouco esquecidos, que era o estudo das profecias bíblicas, né? O livro do Apocalipse, o livro de Daniel, e o estudo também da segunda vinda de Jesus, ou a pregação sobre a segunda vinda de Jesus. Então, essa foi a contribuição que eles deram, né? E até hoje nós estamos aí estudando esses livros e falando que Jesus em breve voltará, né? O Carlos, é interessante o que o legal Carlos também. falou, Rafael. Desculpa, Rafael. Sim. Interessante o que o Carlos falou sobre a participação desses outros teólogos com Miller. E um deles eu quero destacar aqui no quadro. É o primeiro ali, é o Josias Litt. Josias Litt era pastor metodista. Sabe o que o Josias Litt falou? Olha, depois que eu ver Josias Litt falou assim, depois que eu comprovar a seriedade e a veracidade desses fatos, eu me uno a Miller. E não é que ele se uniu? E quando Josias Litt se uniu, você sabe quantos metodistas vieram? Mais de 40 mil metodistas vieram para o movimento millerita. Então era muito impactante. Pois não, Rafael? Eu gostei desse slide que você botou aí, porque Miller, a história dele é bem curiosa, e na época de reclusão e estudo dele, foram praticamente 3 anos de reclusão para estudos da Bíblia, ele refina os estudos de Samuel Snow, que está aí no slide. Então, Samuel Snow ele já havia escrito a respeito da iminente volta de Jesus entre os anos 1843 e 1844. Na verdade, Samuel Snow marca ali para o finzinho de 43. Miller, quando tem contato com esses estudos, ele refina, ajusta os cálculos e vê que provavelmente isso aconteceria em 44. Então, a gente percebe que a questão da interpretação profética, a gente vê que isso era profético também, ela seria uma crescente a partir do período dessas últimas 2 igrejas, Filadélfia e Laodiceia. Então, eles iriam redescobrir as profecias, a gente vai ver isso mais na frente, é quando a gente vai falar do livro selado de Apocalipse capítulo 10, a gente vai ver que esse período era um período de descoberta, onde o conhecimento das profecias ele estaria progredindo. E Miller faz parte desse processo de progressão. Ele contribui com refinando a data do acontecimento, não acerta o acontecimento, depois ele tem a humildade de absorver uma nova luz e ver, não, eu não estava certo em relação ao conhecimento. E a gente vê que Miller faz parte desse processo de despertamento, desse processo de avivamento, que tantos outros homens contribuíram também, como o Lacunza e o Newton, que vocês falaram aí, eu já até postei no chat, para o pessoal baixar o livro do Isaac Newton sobre Daniel e Apocalipse, e os 3 livros de Daniel de Lacunza sobre a vinda de Cristo e sua glória e majestade. Estão aí disponíveis para download. Com licença aqui, Rafael, apenas para fechar esse assunto, questão de Miller, a marcação de data, etc e tal. Amigos, ocorreu o mesmo, só para fechar em 40 segundos eu fecho isso aqui. Ocorreu o mesmo com o movimento cristão lá no 1º século. O mesmo com os apóstolos. O que os apóstolos acreditavam? O que eles acreditavam acerca do Messias? Que Jesus viria e implantaria o seu reino de glória aqui, certo? Eles nunca pensavam que Jesus morreria na cruz do Calvário. Então, o mesmo fenômeno está ocorrendo com o movimento millerita lá na frente. O movimento millerita, com todos os pastores e todo o movimento, também pensava que Cristo voltaria e implantaria o seu reino de glória. Então, ocorreu também um erro, podemos dizer assim, um erro de interpretação profética. Olha só que interessante, foi um erro de interpretação profética lá no 1º século por parte do cristianismo, por parte dos apóstolos. Eles acreditavam que Cristo viria implantar o seu reino de glória, sendo que, na verdade, ele veio e morrer. Foi por isso que ocorreu um grande desapontamento. Então, aqui comigo,
Assim como ocorreu um grande desapontamento na cruz do Calvário, porque o reino de glória não foi implantado, assim também em 1844 ocorreu também um grande desapontamento, porque o reino de glória também ainda não iria ser implantado. Então, na verdade, esses erros, eles são comuns na história do cristianismo. Ok, Rafael? Desculpa, Rafael. Eu achei legal. Vai lá. Antes de fechar o fechado já, né? Mas eu queria colocar assim, o Esinaldo colocou muito bem. Mas ainda dentro da pergunta que foi feita, eu queria destacar um elemento bastante importante, né, sobre o profeta, a questão do profeta do anticristo, né? Primeiro que nós consideramos um falso profeta, biblicamente nós precisamos fazer isso, todo aquele que faz uma profecia que não se cumpre. Então ele é um falso profeta. Mas desde que ele diga que ele é um profeta. Então se uma pessoa chega e diz, eu sou profeta, recebi uma revelação especial de Deus. E aí você fala, poxa, então ele é profeta, vamos ver. E aí você tem vários elementos dentro do conceito bíblico que nós precisamos aplicar a essa pessoa para identificar se ele é de fato um profeta. E um dos elementos é que se ele faz uma profecia e ela não se cumpre, é falso profeta. Né? Então, por exemplo, você tem algumas pessoas aí que marcaram a segunda vinda de Cristo e ela não ocorreu. Marcaram uma data e ela não ocorreu. Mas essas pessoas diziam que eram profetas de Deus. Né? Que eles estavam recebendo uma revelação especial de Deus que os outros não receberam. Então, essas pessoas, sim, nós temos que considerar como falso profeta. Porque a Bíblia fala que a gente deve fazer isso. Agora, Guilherme Miller nunca, e nem um desses outros teólogos aí que estudaram o assunto, né, nunca disseram que eles eram profetas. Eles disseram que eram estudiosos da Bíblia. E cada um de nós que somos estudiosos da Bíblia, como você também que está nos assistindo, a gente vai estudando e vai vendo que a gente errou em algum aspecto e a gente vai corrigindo e a gente continua estudando e cada vez nós vamos aprendendo mais e subindo mais, né? Então Guilherme Miller nunca abandonou a fé dele, né? Mesmo depois do desapontamento continuou firme, fiel cristão, né? Então esse é o ponto que eu gostaria de destacar aqui, que não dá para considerar ele falso profeta, porque ele nunca se considerou um profeta primeiro. Então, primeiro ele teria que se considerar um profeta. Isso é legal, ele não era profeta, ele era alguém tentando interpretar a profecia, tentando aprender sobre o que era a profecia. Ele não disse nenhuma profecia. O pastor Antônio Moreira postou aqui, já deu até um spoiler para as nossas próximas aulas, que inclusive esse desapontamento de Miller e daqueles que aguardavam o advento de Cristo ali perto dos anos 43, 44, isso fazia parte da profecia também. A gente vai ver isso mais na frente. Esse acontecimento fazia parte da profecia. Era preciso que eles passassem por isso. A gente vai ver isso lá em Apocalipse 10. Oi. Apocalipse capítulo 10 também falava sobre isso. Bem lembrado aí. Bem lembrado. Rafael, eu prometo para vocês, viu? Fiquem ligados lá no Telegram, porque eu vou postar um vídeo essa semana sobre Guilherme Miller. Tá bom? Vou postar lá um videozinho de uma visita que nós fizemos ali para a fazenda lá de Guilherme Miller, aonde ele estava, mostrar a história, aonde foi a mesa, até o lugar, a casa dele, onde ele estudou os textos e tal. Eu vou postar esse videozinho então para vocês aí essa semana lá no Telegram. Então fiquem atentos lá, viu? Beleza, meus amigos. Acho que é isso por hoje. Já estamos no nosso horário. Já passamos 5 minutinhos respondendo aí as perguntas, mas valeu. Foi muito bom estar com vocês hoje, mais uma aula. Próxima sexta a gente vai para a igreja de Laodiceia. Reginaldo, acho que a gente termina a Laodiceia uns 40 minutinhos. Laodiceia é o seguinte, Laodiceia, licença aqui, Rafael. Laodiceia vai nos levar cerca de 30, 40 minutos, e aí a gente já vai entrar em Apocalipse capítulo 4 e 5. Ok? Então a gente não vai, entre aspas, perder mais uma sexta e postergar adiante, não. A gente entra em Laodiceia, vai durar em torno de 40 minutos, depois a gente já vai entrar Apocalipse 4 e 5 já. Excelente. Meus amigos, é isso por hoje. Vamos concluir com uma oração. Acho que, Carlos, você pode orar aí pra gente concluir o nosso estudo de hoje? Posso sim, com alegria. Amigos, eu só vou dar um recadinho antes da oração. Talvez algumas pessoas falam assim, tenho vergonha de fazer a pergunta.
E aí você fica com a sua pergunta aqui e não dá a sua contribuição, que talvez seria uma contribuição que ajudaria todos, que às vezes é uma dúvida que mais pessoas têm. Mas olha, você pode fazer a pergunta aqui só para o Rafael, tá? Então você seleciona ali o Rafael e você pergunta só para ele. Aí já está combinado, o Rafael não vai falar o seu nome. Falar, alguém fez uma pergunta, tá? Só ele que vai saber que foi você, mas não vai falar o seu nome. Outra coisa, agora se você fizer aqui no geral, no nosso chat, aí tudo bem. E tudo bem se você fizer aqui, tá bom? Não precisa ter vergonha de fazer a sua pergunta. Agora, se você quiser, você pode mandar um e-mail também com as suas perguntas. Qualquer pergunta dentro do estudo desses capítulos que nós já estudamos do Apocalipse, que ficou alguma dúvida, que você quer saber mais, manda um e-mail lá para teologianodetalhe@gmail.com, tá? teologianodetalhe@gmail.com. Manda um e-mail, pergunta, e a gente vai fazer os videozinhos para vocês aí explicando, ou a gente explica aqui na aula, tá bom? A pergunta, se ela estiver dentro do tema ainda que nós estamos seguindo, nós explicamos aqui dentro da aula. Se já foi ou alguma coisa assim, nós fazemos um vídeo explicativo e postamos lá no Telegram para vocês, tá bom? Combinados? Então faça a sua pergunta, não esqueça, é importante, tá bom? Vamos terminar com uma oração então. Paizinho querido, amado Deus, hoje nós vimos quantas pessoas ao longo da história trabalharam juntos para trazer para nós o cristianismo que temos hoje, com ênfase naquilo que o Senhor queria que nós dessemos ênfase, porque o Senhor disse que nós deveríamos anunciar a sua vinda. O Senhor disse que nós deveríamos viver essa vida, mas focando de que um dia o Senhor vai aparecer nas nuvens dos céus como nosso Salvador. Nós precisamos esperar isso. Os primeiros apóstolos esperaram, o apóstolo Paulo esperava que ainda seria nos seus dias também. E nós estamos aqui anunciando o teu evangelho, para que quando o seu evangelho for anunciado a todo mundo, então o fim venha. Senhor Deus, que nós possamos, como igreja, copiar essa igreja de Filadélfia que nós acabamos de estudar. Que igreja linda, que período lindo, amor entre os irmãos. É isso que nós precisamos entre as denominações religiosas para juntos continuarmos pregando o evangelho, a mensagem de salvação de Cristo. Atacarmos menos umas às outras e focarmos mais em trabalhar para o Senhor e cumprir com as missões que o Senhor nos deixou nas mãos, a missão de fazer discípulos para o teu reino. Ajuda-nos, Senhor Deus, a fazer parte, cada um individualmente, dessa missão, estudando a tua palavra, buscando mais conhecimento bíblico e assim apressando a segunda vinda de Cristo, que é a nossa tão sonhada e definitiva redenção. Nós pedimos a tua bênção para cada um que tem estudado aqui, assistido as nossas aulas aqui ao vivo, que tem assistido depois em casa, pelo YouTube. Que o Senhor abençoe a cada um e continue dando essa vontade da gente aprender mais da tua palavra e cada vez mais detalhes. No nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Obrigado, Esinaldo. Amém. Tão rica aula hoje, viu? Obrigado, Rafael. Obrigado, Esinaldo. Obrigado, Carlos. Obrigado. Obrigado a todos. Na próxima sexta estaremos aqui de novo, às 20h30 no horário de Brasília, para mais uma aula no detalhe sobre o livro do Apocalipse. Valeu, galera. Uma boa noite a todos e nos vemos na próxima aula.